Paz Deus, irmãos. Leandro aqui de novo na área, trazendo mais um vídeo para os irmãos. Um vídeo um tanto quanto diferente do que a gente tem acostumado a trazer aqui no canal, sobre as últimas informações, do que o mundo tem visto, o que abalou aí, de certa forma, o mundo, né? E de modo geral. Nesse último dia 7 de outubro de 2023, um sábado, o país de Israel foi atacado por uma facção, um grupo terrorista intitulado Hamas, pertencente à Palestina, um conflito que já dura aí milênios e de uma forma, no meu ver, covarde, atacaram a nação de Israel, e no que eles chamam no dia do Shabat, que é a guarda do sábado, a qual eles mantêm isso desde os tempos do Velho Testamento. Então eu trouxe um compilado de vários vídeos aqui para a gente tentar entender, e aí também nossas orações sempre estarmos apresentando a nação de Israel, a qual, se não fosse por eles, hoje nós não teríamos a nossa Bíblia em mãos, seja a parte do Novo Testamento quanto a parte do Velho Testamento, principalmente a parte do Velho Testamento. Se não fosse por eles, hoje nós não conheceríamos, ao nosso Deus, a qual servimos. Então, em respeito aí no momento que eu estou gravando o vídeo, foram confirmadas 900 mortes e a gente apresenta essas famílias, muitas pessoas foram levadas também, reféns. Então, oremos por toda essa situação, todo o povo de Israel. Tá bom, irmãos? Então eu trouxe um compilado de vídeo aí pra gente procurar entender um pouco do que está se passando e o que está acontecendo no meio do povo de Israel. Tá bom, irmãos? Então segue o vídeo aí, bora lá. אזרחי ישראל היקרים, כוחות חמאס פלשו הבוקר לשטח ישראל בבוקרו של יום חג, שבת, ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים. החמאס פתח במלחמה אכזרית ומרושעת. אנחנו ננצח במלחמה הזאת, אבל המחיר כבד מנשוא. זהו יום קשה ביותר לכולנו. חמאס רוצה לרצוח את כולנו. זה אויב שרוצח ילדים ואימהות בבתים שלהם, במיטות שלהם. אויב שחוטף קשישים, ילדים, נערות. רוצחים שטובחים ושוחטים באזרחינו, בילדינו, שבסך הכל יצאו לבלות בחג. מה שקרה היום לא נראה בישראל, ואני אדאג שזה לא יקרה יותר. הממשלה כולה מתייצבת מאחורי ההחלטה הזאת. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. כפי שאמר ביאליק, נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן. את כל המקומות שהחמאס נערך בהם, של עיר הרשע הזאת, כל המקומות שהחמאס מסתתר בהם, פועל בתוכם, נהפוך אותם לאיי חורבות. אני אומר לתושבי עזה, צאו משם עכשיו.
נלחמים עכשיו למען הבית של כולנו, למען העתיד של כולנו. כולנו איתכם, כולנו אוהבים אתכם, כולנו מצדיעים לכם. לצוותי הרפואה וההצלה ולמתנדבים הרבים שהתייצבו היום בעוצמה בשורה ארוכה של מקומות, עם ישראל מצדיע לכם. בכוח הרוח שלכם אנחנו נגבר על אויבינו. שוחחתי היום לפני שעות אחדות עם הנשיא ביידן ועם מנהיגי מדינות העולם כדי להבטיח את חופש הפעולה של ישראל להמשך המערכה. אני מודה לנשיא ביידן על דבריו הברורים והחזקים. אני מודה לנשיא צרפת, לראש ממשלת בריטניה ולמנהיגים רבים אחרים על תמיכתם הבלתי מסויגת בישראל. אני פונה עכשיו לכל אזרחי ישראל. אנחנו ניצבים יחד במערכה. המלחמה הזאת תיקח זמן. היא תהיה קשה. ימים מאתגרים עוד לפנינו. אבל אני יכול להבטיח דבר אחד. בעזרת השם, בעזרת הכוחות המשותפים של כולנו, בעזרת אמונתנו b'netzath ישראל, אנחנו ננצח. Então tá lá a declaração aí do presidente, né, de Israel, né? Então uma coisa que não envolve apenas o país de Israel. Os Estados Unidos já se pronunciou, Inglaterra, França, e a gente está vendo que as coisas estão se encaminhando, né, pro final. Beleza, irmãos? Nós não estamos mais no tempo de ficar buscando coisas apenas materiais. Não que vamos deixar de lutar pelas coisas materiais, mas buscar, que eu digo, é se preocupar ir na igreja, ouvir uma palavra, saber do dia de amanhã, se eu vou prosperar, se eu vou ir bem. As coisas já mudaram, irmãos, tá? E essa é a minha visão que eu tenho, né? Nós estamos vendo aí o que está acontecendo na Ucrânia, o que já vem acontecendo há tantos anos na Síria, em alguns países da África, e agora essa reviravolta do nada, essa notícia lá em Israel. Beleza, pô, irmãos? Vou com outro vídeo que eu trouxe aqui para a gente entender um pouco do que tem acontecido, né, e algumas das histórias de várias guerras a qual afligiram e afligem o Estado, o país de Israel ao longo dos anos. Este aqui é Israel, um dos países mais desenvolvidos do Oriente Médio, mas o seu território tem um grave problema geográfico. Começando pelas suas fronteiras, o país é totalmente cercado por nações que já o atacaram no passado, sendo o Egito na fronteira sul, a Jordânia no leste e ao norte o Líbano e a Síria. Além disso, existem países declaradamente inimigos de Israel, como o Irã, que mesmo não fazendo fronteira, já ameaçou o país diversas vezes. Além da Arábia Saudita, Iraque, Argélia, Líbia, Kuwait e o Sudão, que também já foram inimigos do país. Isso sem falar dos conflitos internos que acontecem com a Palestina na faixa de Gaza e na Cisjordânia. E um dos motivos para isso acontecer é que todo esse território é muito estratégico, dado que aqui temos o Levante, uma região que se estende desde o Oriente Médio até o sul dos Montes Tauro na Turquia, sendo limitado a oeste pelo Mar Mediterrâneo e a leste pelo deserto da Arábia e da Mesopotâmia. Essa área conecta o norte da África ao Oriente Médio, sendo requisitada por interesses logísticos e militares de diversas potências. E o outro motivo de ser uma área de conflitos é pela questão religiosa, já que Israel concentra alguns dos principais centros históricos para o judaísmo, islamismo e o cristianismo. Para se ter uma noção, nos países ao redor de Israel, em média 94% da população é islâmica, enquanto em Israel 82% é judaica. E para entendermos mais a fundo o problema geográfico de Israel, temos que olhar a sua história. Desde seu surgimento até os dias atuais, Israel sempre viveu conflitos, guerras e instabilidades, justamente
justamente pela localização geográfica e por estar em uma região estratégica. Sabendo disso, vamos começar a história de Israel por aqui, em 600 a.C. Jerusalém, atual cidade de Israel, ficava no território de Judá e era cercado pelo Egito e pela Babilônia. Mas foi em 586 a.C. que começa um ciclo de invasões naquela região, onde os babilônios, sob o comando de Nabucodonosor II, invadiram e destruíram o templo de Salomão. E logo em 538 a.C., Ciro, o Grande da Pérsia, conquistou a Babilônia e grande parte do Oriente Médio. Depois dele, por sua vez, com o avançar da Macedônia sobre a região, Alexandre o Grande conquista Jerusalém. E esse ciclo continua, com a atual região de Israel sendo dominada por Roma e outras diversas potências estrangeiras. Com destaque para os reinos europeus durante as cruzadas, que tiveram motivos principalmente religiosos e demarcaram a disputa entre cristãos e muçulmanos, que ocorre até hoje. Mas foi só em 1948, com a saída dos britânicos, que Israel proclamou sua independência. Mas ao fazer isso, países árabes como Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque não poderiam ver um Estado judeu no Oriente Médio e invadiram o país por todas as suas fronteiras, começando assim a Guerra Árabe-Israelense. E o Estado judeu, mesmo com tantos inimigos, venceu essa guerra, além da Guerra do Sinai em 1956, Guerra dos 6 Dias em 1967, Guerra do Atrito em 1970, além da Guerra do Yom Kippur e tantas outras que ocorreram, com Israel vencendo todas elas. E isso acontece em grande parte pela estratégia israelense de defesa, que por problemas geográficos e por ser um país pequeno e com pouco território, Israel não pode se dar ao luxo de recuar de seus inimigos, já que estaria entregando seu próprio território para os mesmos. Basicamente, a estratégia se dá da seguinte maneira: a primeira etapa é avançar sobre território inimigo no momento que eles menos esperam, e depois, enquanto uma linha avança diretamente em direção ao inimigo de forma rápida, uma ou mais linhas de ataque se dão pelas extremidades de forma a avançar mais rápido ainda, cercando o inimigo e não o deixando penetrar em seu território. Em exemplos históricos, na Guerra dos 6 Dias, Israel estava cercado por inimigos. Então, durante a madrugada do primeiro dia de guerra, 178 caças israelenses levantaram voo e atacaram bases aéreas no interior do Egito, antes que os caças egípcios atacassem no dia seguinte. O mesmo aconteceu com ataques terrestres, dado que no mesmo dia do ataque aéreo, soldados israelenses avançaram contra posições egípcias que estavam entrincheiradas, com investidas diretas e pela retaguarda. Então tá lá, né? Os irmãos viram aí, né, esse vídeo muito bem elaborado aí, né? Explicando um pouco para nós algumas das inúmeras guerras a qual o Estado, né, o país de Israel enfrentou ao longo dos anos, né, nesse último século aí, essas várias batalhas. E cremos assim que o Senhor tem dado a vitória para eles, tem guardado por cumprimento da promessa, cumprimento daquelas promessas que o Senhor fez lá atrás, ainda no tempo de Abraão, Isaac e Jacó. Beleza, irmãos? Para Davi. Então, enquanto essas promessas estiverem de pé, por mais que eles não creiam em Jesus Cristo, mas muitos, que nem a gente viu no vídeo, 82% do povo de Israel religião judaica, quer dizer que os 18% são outras religiões, e no meio tem alguns cristãos no meio ainda, né? Alguns professam o judaísmo messiânico, que fala, né, que realmente vem Jesus Cristo como o Messias, ou Mashiach, como eles falam, né, no seu lugar lá. E a maioria não, a maioria ainda aguarda a vinda do Messias, né? Então, tudo isso é uma terra que muita gente tem interesse lá. Vamos ver outro vídeo aqui. Na decorrência do texto de Ezequiel 38, fala exatamente dos inimigos que vêm do norte, que
farão aliança com outros povos, cita, por exemplo, Gomer, cita Togarma, cita Cush e Put, fala da Pérsia, que são os países de fundamentalismo islâmicos, onde estão ali a Síria, o Líbano, a mesma coligação árabe, além dos países do norte da África, que fizeram a Primavera Árabe, no caso da Etiópia, da Tunísia e outros países que são antagônicos a Israel pelo viés religioso. Né? Os árabes e todos esses que têm a influência islâmica odeiam Israel e querem riscar Israel do mapa. Então, o que são os fatos hoje? É o cumprimento das profecias. As profecias foram anúncios que Deus fez daquilo que vai acontecer, que está acontecendo entre os homens ao longo da história humana. E o que nós estamos vivendo em nossa geração é o acelerado cumprimento das profecias para montar o cenário mundial do desfecho escatológico. E aí, porque, na verdade, tudo isso, querida Celeste, que está acontecendo hoje no mundo é para preparar a volta de Jesus Cristo. Então, como disse o pastor ali, eu creio e acredito que assim também, né? Tudo isso é para cumprimento da palavra, tudo isso é para cumprimento, né, do que o Senhor Deus já deixou pelos profetas, os apóstolos, e até mesmo por Jesus Cristo em algumas profecias. Então, são tempos difíceis, estão se apertando, não é tempo, eu acredito assim, de juntar riqueza na terra, mas realmente de juntar, né, um celeiro espiritual, né, se aprofundarmos realmente na palavra de Deus, tá bom, irmãos? Vamos ver outro vídeo aqui. As cenas a seguir são fortes e relatam o que está acontecendo em Israel. Terroristas se infiltraram na fronteira do sul e conseguiram entrar no país. Fortemente armados, pegaram a população de surpresa nessa manhã de Shabat. Essa é a primeira vez que um ataque assim acontece. Como tudo isso ocorreu ainda está sendo investigado. Mais de 7.000 foguetes foram lançados contra Israel. Já são mais de 100 mortos, mais de 800 feridos, e esse número só aumenta. O grupo do Hamas assumiu a autoria dos ataques. Enquanto pessoas eram assassinadas, grupos extremistas dentro de Gaza louvavam e agradeciam a Alá. Dezenas de israelenses foram feitos reféns e levados para dentro do território de Gaza. Diante da situação, essas foram as palavras do primeiro-ministro de Israel. אנחנו במלחמה. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח. A polícia e o exército têm conseguido controlar a situação e vários terroristas estão sendo presos. Porém, isso está longe de acabar, pois em vários noticiários essa guerra está sendo comparada à Guerra dos 6 Dias. Então, isso foi algumas imagens, não dá para mostrar muita coisa, né? Tem muito, se a gente for pesquisar no YouTube hoje, tem bastante coisa feia, não dá para mostrar tudo, mas já dá para ter uma breve visão do que foi, como foi intenso. Então, em pouco tempo, eles pegaram desprevenido mesmo, aproveitaram a guarda do Shabat. Então, foi na trairagem, como a gente fala aqui no Brasil, né? Esperaram ali, eles entraram na guarda do sábado, né? Por tradição, eles guardam o sábado e por mandamento, então eles guardam o sábado e os inimigos, sabendo disso, aproveitaram disso, né? A gente sabe que tem aquela passagem em que o povo de Israel estava em uma luta, né? E Deus mandou Moisés levantar as mãos, Josué e mais o outro que o Arão tiveram que segurar os braços de Moisés e para que não se entrasse no sábado,
né? Porque no sábado eles não podiam batalhar. Então foi a trairagem mesmo e que ocasionou tudo isso daí, e com certeza, né? Com certeza vai abalar o mundo todo. Hoje já está abalado, então isso é um despertar pra gente, irmão. Não é pra gente ficar ali, né, fingindo que não tá vendo nada, não, tá? Claro, lembramos da Síria, mais de 12, 13 anos aí em guerra, né? E agora a Ucrânia com Rússia. Então, uma coisa leva a outra e a gente, quem serve a Deus, já não espera coisa boa por vir, não, irmão. Não espera as coisas melhorarem muito, não. Beleza? Vamos ver outro vídeo aqui. Agora vamos ver um vídeo do pastor Gustavo, né? Eu gosto de assistir os vídeos dele rapidinho, TikTok, Instagram, bem informativo, né? E pra gente entender quem são os palestinos. Beleza, irmãos? Vai vendo. Como surgiu a Palestina? Vou te explicar em um minuto. Bom, você lembra dos filisteus na Bíblia, né? Eles eram grandes inimigos de Israel e sofreram grandes derrotas, principalmente nos tempos do rei Davi. Inclusive, em uma dessas batalhas, Davi e seus exércitos atacaram a cidade de Jebus, que depois se tornou a capital do reino de Israel e foi renomeada para Jerusalém. O local onde os filisteus moravam, gente, era chamado de Filístia ou Filistina. Grava isso, é a tradução do hebraico Felechete. Só que o tempo passou e no século 8 os filisteus acabaram sendo derrotados por outras nações como os assírios e foram assimilados por outros grupos e outras culturas com o tempo. Só que no século II, agora já depois de Cristo, os judeus se revoltaram contra o Império Romano, que só de raiva pegou Israel, incorporou a Síria e deram o nome para o local de Palestina, uma forma em latim de Felechete, assim como a região dos antigos inimigos de Israel era chamada na Bíblia. Foi uma grande humilhação, uma provocação. E hoje em dia, mesmo com a formação do Estado de Israel em 1948, a região é conhecida como territórios palestinos e ainda é objeto de conflito entre agora israelenses e palestinos. Então esses foram alguns vídeos, né, pra gente entender, né, o que está se passando lá, né, quem é palestino, quem, né, aqui do Brasil a gente acha que estamos todos em paz, tudo sossegado, né, mas a gente tem visto aí, para cumprir uma agenda ideológica e para cumprir realmente a palavra, tudo que a gente tem visto, né, não é à toa, não é por acaso, tá? Quem crê nas Escrituras, quem crê na palavra de Deus, sabe que isso já era de se esperar. Quando um tempo de bonança passou aí, tempo que pra gente, eu que meus 40 anos aí, a gente sabe que, né, estamos aí, passamos por um período aí, o mundo passou por um período de paz, breve paz, mas que agora já está abalado. Então, irmãos, a gente tem visto aí, tem aflorado no meio do povo de Deus, dentro da congregação, né, por parte da Irmandade mesmo, muitos irmãos, a vontade de se inteirar, estudar, aprender a Bíblia, né, e alguns mais antigos ainda relutantes em não ter, né, realmente não precisa ter estudo bíblico para formar pregador, mas para se ter interação dentro das Escrituras, dentro da palavra de Deus, para saber e encher realmente os seus celeiros, deixarmos de se preocuparmos com o pão que perece, porquanto as promessas de Deus vão se cumprir. Não é a promessa, profecia para a minha vida que eu estou falando, é a profecia dos finais dos tempos, da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E o povo de Deus precisa estar inteiro, né, a par dessas coisas. Nós precisamos estar a par, estamos muito devendo demais isso aí, acostumados a não precisa ler a Bíblia, porque o Senhor já revela a palavra lá, então não precisa. Infelizmente, isso está no nosso meio. Mas para a gente entender, né, algumas das coisas que vão se passar no mundo, tem que estar interagido dentro das Escrituras, dentro da palavra de Deus. Tá bom, irmãos? Mais uma vez,
oremos pelo povo de Israel, lembrando que se não fosse por eles, né, o Senhor utilizou deles para levar a sua mensagem, né, enquanto que todos esses outros povos eram politeístas, né, acreditavam em vários deuses, né, assim como era o tempo dos babilônios, os medos persas, egípcios, né, depois os gregos e também os romanos, né, todos eles politeístas, e uma nação monoteísta que acreditava no Deus vivo, naquele que não se moldava aos moldes dos homens, como era nos falsos deuses, né? Eles assumiam características às vezes de humanos, e o Deus que foi apresentado, ao qual o Senhor revelou para nós também, né? Através do sacrifício de tantos desse povo, né? Tanto sangue derramado, e foi através desse povo que nós hoje pudemos, né, conhecer ao Deus de Israel, né, o único Deus soberano, né, e ao seu Filho Jesus Cristo, que veio de lá, né, o Messias que foi prometido para eles, e como eles naquela época rejeitaram, né, hoje nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus pelo Espírito Santo de adoção, mas eles não deixaram de ser filhos de Deus também, tá bom, irmãos? Então devemos sim orar pelo povo de Israel, orar pela paz, mas eu acredito que paz, né, eu acho que eles nunca vão ter, por promessa de Deus, mas que o Senhor guarde o povo, guarde as famílias, guarde os inocentes, né, quanto as crianças que vão, né, passar por coisas terríveis nesses momentos aí. Tá bom, irmãos? Então tá aí esse vídeo, foi pra gente refletir, pensar, ver que a gente tá aqui de boa, tranquilo, não tem guerra, não tem nada dessas coisas, mas vai chegar também, tá bom, irmãos? E estejamos preparados para isso aí e abastecidos, porque vai cumprir. Beleza, irmãos? A gente fica tranquilo, tá em paz, buscando aí às vezes o pão que perece. Não é errado, a gente tem que continuar batalhando, vamos continuar lutando, né, pelas coisas terrenas, pelas coisas materiais, mas não devemos apenas focar nisso. Beleza, meus irmãos? Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Ora a Deus por eles, ora a Deus pelo povo de Deus, tá? Lembramos, irmãos, quando a gente fala povo de Deus, a gente é acostumado a falar povo de Deus, pensar só no povo da congregação, irmão. Onde tiver um cristão, irmão, é povo de Deus, independente se ele da denominação que ele serve, é povo de Deus, irmão. Então oremos quantos nessa região aí, 94%, né, islâmico, quem professar o nome do Senhor Jesus Cristo já corre o risco de vida. Quantos pais vão ver seus filhos, né, sua família, sua esposa, perder aí as suas vidas por não negar o nome do Senhor Jesus Cristo? Então não tem como achar que o povo de Deus é só quem está na congregação, tá bom, irmãos? Então ampliemos nosso entendimento, saiamos dos rudimentos para entender, né, tá bom? Essas partes, irmãos, tá? E quando orar por todos, né? Tá bom? Então é isso aí, esse é o vídeo de hoje. Essa é mais uma reflexão, um pensamento, para que a gente possa estar aí buscando a presença de Deus e buscando aí o conhecimento das Escrituras, da Palavra de Deus. Beleza, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Até os próximos vídeos. Oremos pela nação de Israel, para que o Senhor guarde a cada um deles, principalmente os inocentes. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos. Até os próximos vídeos. Vai vendo.